Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma oportunidade muito boa estar aqui com vocês de novo. E como a Cristina falou, essas discussões só enaltecem aí a medicina em Cascavel e com certeza contribuem para o nosso conhecimento. Eu montei uma apresentação meio prolixa, considerando o tempo, e foi um pouco mais abrangente do que eu esperava. Na verdade, eu não tinha entendido muito bem como ia ser o formato, então eu vou pular alguns slides, vocês me desculpem, porque depois do Tomás, da Cristina, ficou mais fácil para mim apresentar o caso em questão. Então, vamos começar. Eu vou pular, tá? Porque assim, para o radiologista, a gente divide em alta e baixa, arterial e venosa, aguda e crônica, acho que já foi um pouco discutido isso. As hemorragias altas, as hemorragias baixas, as causas, aí o Tomás já foi bem convincente na explanação dele para todos aí. A angiodisplasia, só eu queria focar um pouquinho, então ela pode ser, a formação dela, na verdade, da onde vem isso aí, né? Como é que se forma uma angiodisplasia? A gente muitas vezes tem contato com essa doença e não sabe por que ela se forma. Então, o que tem se dito na literatura aí é que é uma crônica, intermitente e de baixo grau obstrução das veias submucosas do intestino. Então, por algum fator aí, essas veias elas vão se obstruindo de forma crônica e isso leva, na verdade, a uma incompetência do esfíncter pré-capilar. O esfíncter que é pré-capilar, então, que ele controla o tônus aí vascular, com essa incompetência dele, ele leva a uma comunicação arteriovenosa da região. E isso aumenta o fluxo nessas veias aí, então gerando uma malformação. Essa é uma das teorias mais aceitas aí para a formação da angiodisplasia. Existem anormalidades genéticas também de colágeno e de angiogênese que pode afetar essa formação. E a gente sabe aí que de todas as angiodisplasias, menos de 10% vão sangrar. E aquelas que sangram, 85% aí terão sangramento recorrente. A investigação etiológica, então, a endoscopia, eu acho que é o método aí de eleição para todo caso inicial. E a angiografia ela passa a ser indicada, então, no insucesso do tratamento clínico endoscópico ou quando a gente advém aí uma possibilidade de tratamento por catéter, tá? Que é uma dos achados. Então, os achados angiográficos aí que a gente tem é o extravasamento de contraste, tá? Então, isso fica evidente quando a gente faz angiografia, é fortemente positivo, né? Ou, em quadros subagudos, a gente pode ter estruturas anômalas, como pseudoaneurisma, malformações arteriovenosas ou até mesmo amputação de ramos aí na angiografia, pelo espasmo que o organismo faz frente ao sangramento. As contraindicações na angiografia, então, são distúrbios graves da coagulação, não corrigíveis, a reação ao contraste iodado, um exame contrastado do intestino com bário residual, que vai acabar atrapalhando um pouco a imagem aí do nosso contraste, e uma inabilidade do radiologista em fazer esse tipo de exame. Aqui fazendo uma breve comparação, então o Tomás falou que ele falou é verdade mesmo, a angiografia ela só vai ser presente, ela só vai ser positiva quando tiver um sangramento maior que meio ml por minuto, e esse exame tem que estar no momento, e esse sangramento tem que estar presente no momento do exame. Muitas vezes a paciente sangra até mais que isso, mas na hora que a gente vai fazer o exame ela não está sangrando. E existem algumas considerações técnicas que eu vou explanar um pouco mais para frente de como deve ser feito esse exame. Existem algumas táticas que a gente usa para poder, vamos dizer assim, ajudar que a paciente mostre para a gente o que está acontecendo. A cintilografia ela é mais sensível, ela pega sangramento até de 0,1 ml por minuto, ela é menos invasiva. Ela pode ser feita com enxofre coloidal, que pega sangramento de 0,05 a 0,1, ou com tecnésio. Aí são as hemácias marcadas, que acho que é o que se usou aqui. E na verdade, o nosso screening aí preconiza a cintilografia antes da angiografia, por quê? Porque se a cintilografia vier negativa, ela praticamente vai dizer para a gente que não precisa fazer a angiografia. Então, assim, a angiografia é um exame invasivo. Eu tenho alguns riscos em fazer manipulação de artéria, uso de contraste, uma paciente que está desidratada, está chocada algumas vezes, eu posso precipitar uma disfunção renal, algumas outras coisas. Então, no screening diagnóstico, a nossa intenção de se fazer a cintilografia antes é porque ela vai afastar uma angiografia desnecessária. Então, o que o Tomás falou é verdade. A angiografia ela não é um exame que vai dizer muita coisa para você.
ela vai só dizer para a gente que o paciente está sangrando. E para mim é um fator assim, se o paciente está sangrando na síntilo, então vamos fazer a anjo que eu vou conseguir achar alguma coisa. Se a síntilo vier negativa, então não adianta nem eu fazer a anjo. Eu não vou submeter uma paciente a um exame desnecessário com um exame que potencialmente tem uma série de complicações. Uma forma diferente de pensar. Então aqui eu fiz algumas considerações sobre a hemorragia arterial venosa. Na hemorragia arterial tem os sangramentos que a gente diz sangramentos capilares, que muitas vezes são de vasos muito pequenos, e para ter esse diagnóstico a gente precisa fazer uma cateterização super seletiva. A gente usa microcatéter e chega praticamente no vaso que irriga a mucosa do intestino em questão, e a partir daí a gente tem uma acurácia maior de diagnóstico. O sangramento venoso, ele cabe ao radiologista quando a endoscopia falha, se a gente tem alguma intenção em tratar, fazer uma derivação portosistêmica transjugular, em casos aí de hemorragia por varizes esofágicas, para aliviar a hipertensão portal, ou na fase angiográfica, aí, na fase venosa, né, a gente consegue ver as varizes de fundo, as varizes de esôfago na fase venosa. Isso aí é um exame que pode dizer para a gente, é um sinal indireto que pode dizer para a gente que esse sangramento é de origem venosa. Mas normalmente os sangramentos venosos eles são tratados pela endoscopia. A gente só é chamado, na verdade, na intenção de se fazer uma derivação transjugular. Eu vou também passar isso aqui, vocês me desculpem, mas era só para falar do sangramento oculto. E o tratamento, então, quando ele é preconizado de forma percutânea, a gente tem alguns comemorativos que a gente tem que dizer para vocês. Primeiro é a técnica do exame. Tá, o exame ele tem que ser feito com umas condições adequadas. E muitas vezes isso necessita que a paciente ela esteja com uma analgesia, às vezes até uma anestesia, dependendo do grau de comprometimento clínico dessa paciente, que permita que ela faça apneia, que permita que a gente tenha uma parada de movimentação na hora que a gente está fazendo a subtração digital. A gente precisa ter um feeling para ver se esse sangramento não causou um espasmo do território vascular. E se esse espasmo estiver evidente aí na angiografia, a gente precisa fazer uso aí de algum vasodilatador. No caso que a gente usa aí é papaverina. E em caso de sangramento, como protocolo, eu sempre tenho usado papaverina antes para que a gente possa melhorar a acurácia do diagnóstico. Às vezes o intestino está muito móvel também por conta do própria irritação peristáltica aí que o sangue leva, e às vezes a gente tem que usar a mão do glucagon para diminuir um pouco dessa peristalse e também facilitar a nossa acurácia de exame. O uso de contraste ele tem que ser adequado, ele tem que ser o suficiente para que a gente tenha o diagnóstico, mas não pode ser excessivo para que eu não possa potencializar uma insuficiência renal. Em alguns casos aí tem que ter habilidade para fazer cateterismo superseletivo. As artérias aí do intestino elas são muito tortuosas e a gente precisa de material e habilidade técnica adequada para que a gente possa chegar aonde a gente quer. Os materiais embolizantes, eu vou só citar, não vou discorrer pelo tempo, mas são molas metálicas que a gente mais usa hoje, micromolas, que são destacadas controladamente por um destacador elétrico, partículas de polivinil álcool ou microesferas de colágeno que a gente usa dependendo do sangramento. Podemos usar o Gelfuan, que é um material aí que é de uso muito amplo na medicina, ou até mesmo promover algum coágulo autólogo e injetar esse coágulo. As colas biológicas, aí o histoacril, ou um polímero de tântalo também, que funciona como uma cola, que é conhecido como ônix. Em alguns casos, até medicamentoso para promover o vasoespasmo e diminuir o sangramento. No caso aí, a vasopressina, sempre lembrando que é um remédio que tem uma interferência cardíaca alta, então a gente tem que tomar cuidado nos pacientes idosos, coronarianos, diabéticos, etc. Para o sangramento alto, a vasopressina era muito usada, vem vindo em desuso por conta desses efeitos colaterais, a dose que se usava era essa. As partículas, quando a gente usa, que são as partículas de polivinil álcool ou de esferas de gelatina, elas são maiores, normalmente que 355 micras, elas são calibradas para o tamanho do vaso, e a gente vai usar a partícula de acordo com o tamanho do vaso que a gente encontrar. E aqui, o risco de isquemia aqui é baixo. Acima do ângulo de Treitz, a circulação colateral ela é ampla, então a gente tem o risco de isquemia baixo. Já abaixo do ângulo de Treitz, na hemorragia baixa, o risco de isquemia é alto, então a gente prefere usar as molas ao invés das partículas. E quando a gente não consegue controlar com a mola, aí sim a gente pode lançar mão de alguma outra coisa, como acho que foi o caso em questão que a gente tentou fazer alguma coisa para ajudar.
O embasamento fisiopatológico do tratamento percutâneo é que a embolização ela vai levar então a uma diminuição da pressão de perfusão do local, e esta diminuição da pressão de perfusão associada à capacidade do paciente formar coágulo, ela acaba estancando as hemorragias. No caso em questão, a gente tinha o von Willebrand. Então não bastou essa diminuição da pressão de perfusão. A gente vai ver aí com o decorrer do caso que a gente melhorou um pouco o nível de sangramento, mas não foi suficiente para estancar o sangramento, mesmo com reposição de fator 8. E isso acabou levando a paciente à cirurgia. E outro embasamento é o vasoespasmo que o próprio procedimento provoca. Aqui esse é um algoritmo que a gente usa lá na Santa Casa, Tomás, e assim, o que a sociedade aí de radiologia ela meio preconiza. Então, talvez seja um pouco diferente daquele que você colocou, mas eu vou só colocar rapidinho. Então, assim, a princípio, a hemorragia digestiva é igual a endoscopia. Se a endoscopia é positiva, o tratamento clínico, o tratamento endoscópico com cauterização, com histoacrio, etc. Se ela é negativa, a gente aí lança a mão da cintilografia, mas no intuito de evitar uma angiografia desnecessária. Tratamento clínico endoscópico efetivo, segmento clínico. Negativo, cintilografia. Cintilografia negativa é uma dúvida. Aí o que a gente vai fazer? Segmento, acompanhamento, etc. Se a cintilografia for positiva, aí a gente pode lançar a mão da angiografia. A angiografia negativa, a gente pode usar técnicas aí para estimular sangramento. Então é isso que eu falei para vocês que a gente faz. E é preconizado até em alguns casos o uso de fibrinolítico, de streptokinase ou de RTPA intraarterial, para a gente dissolver o coágulo que possivelmente se formou, fazer o paciente sangrar, para a gente poder ver onde está sangrando e aí fazer ele parar de sangrar. Isso é discutível, tem que estar de acordo com a equipe da cirurgia, mas é uma das coisas que é feita na literatura. Ou então nos resta a laparotomia exploradora. Quando a angiografia é positiva, aí a gente pode lançar a mão da embolização. A embolização sendo negativa, a gente acaba recorrendo à laparotomia. A embolização sendo positiva, a gente faz o segmento clínico. É um pouquinho diferente, a gente propõe a cintilografia na radiologia, propõe a cintilografia na cirurgia vascular para a gente poder evitar aí algumas angiografias necessárias pelo próprio risco que a gente tem da paciente fazer o exame. Eu não sei se eu já começo a mostrar as fotos. Então aqui esse foi o primeiro exame, né, da paciente. Então aqui é uma angiografia da mesentérica superior. Eu selecionei algumas imagens e aqui é a parte proximal do intestino delgado, se vocês vão acompanhar, mas eu quero que vocês sigam essa região aqui. Aqui vocês veem vasos normais, tá? Tem um pouco de espasmo, a gente já fez com paverina nesse ato. E aqui, na verdade, você tem uma persistência do contraste, tá? Então, a gente vê um nidus que a gente chama de imagem aí, que é a persistência do contraste nessa luz intestinal. E na fase de drenagem venosa, a gente vê uma veia maior anômala aqui, também caracterizando aí a malformação, que é característica da angiodisplasia por todas aquelas alterações morfológicas que eu falei para vocês. E aqui é a fase de perfusão com retenção de contraste no intestino. Aqui a gente, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui está o fio guia, tá? É um microguia, a gente está tentando cateterizar seletivamente. Você vê que a própria manipulação já leva a um espasmo, né? E aqui é os controles para a localização do microcatéter. Essa imagem está escura, mas é mais uma vez mostrando o fio guia. Ele já está lá no nidus da malformação. Aqui é a injeção de contraste só para confirmar o posicionamento. Na verdade, a gente teve uma dificuldade técnica, a gente queria entrar bem no nidus com a molinha, mas a gente conseguiu colocar ela num vaso proximal, então aqui são as primeiras molas colocadas. Aqui é o contraste, que mostrava um enchimento por esse vaso proximal, aqui as molas, que é um vaso aí que era o nosso alvo, então a gente teve que colocar mais uma molinha. E aqui está escuro, mas vocês veem uma, duas molinhas aqui, está bem contrastado em cima do ureter aqui, por isso está dificultando a imagem. Mas estão as duas molinhas posicionadas. A imagem controle diminuindo um pouco o nidus aí já, e isso caracteriza para a gente uma melhora do status aí da malformação. Isso aqui é uma angiografia seletiva feita pelo microcatéter, só para localização das molas aí. E a imagem escura de novo, mas mostrando uma melhora do enchimento desse nidus aí, já um não enchimento e uma não drenagem venosa precoce.
A paciente, então, com essa evolução, ela foi encaminhada à UTI para reposição de sangue, de hemoderivados e para controle hemodinâmico. E aí, na evolução, ela continuou apresentando episódios de melena, apesar do tratamento proposto. Uma melena que era quantificavelmente menor do que a melena inicial, mas ela ainda era uma melena que causava distúrbio hemodinâmico na paciente, a tal ponto da gente, então, iniciar fazer uma nova proposta de fazer uma nova angiografia. As imagens estão escuras, mas aqui é uma angiografia do tronco celíaco, mostrando aí se não tinha nenhum sangramento algum outro vaso anômalo aí do tronco celíaco nutrindo a angiodisplasia. Aqui é com subtração, fica mais fácil. Então aqui está a artéria esplênica, aqui está a artéria hepática, a gastra esquerda não aparece. Aqui é pancreato duodenal superior, alguns ramos chegam perto do duodeno, e aí a nossa intenção de fazer esse exame para ver se não tinha outro vaso nutrindo essa angiodisplasia. Aqui é uma angiografia da mesentérica superior, aqui as molinhas posicionadas, realmente não vemos a formação do nidos. Você vê que a perfusão do intestino é normal e ela é compatível. Na fase de perfusão intestinal você não vê retenção de contraste nas molinhas, então foi um exame que deixou a gente, em certo ponto, impotente em se fazer alguma coisa a mais para poder ajudar essa paciente. Uma outra aquisição que a gente faz com angulação diferente, para a gente ver se é protocolo de exame. Mais uma vez as molinhas bem colocadas, sem formação do nidos. E eu até fiz uma angiografia super seletiva da pancreato duodenal superior para a gente ver se existia algum ramo levando a nutrição dessa possível foco aí, mas não tinha. E a gente com isso consegue excluir a arcada de Rio Branco aí de um possível sangramento. Então a gente mandou de novo essa paciente para o quarto, com a expectativa de que ela parasse de sangrar, repondo o fator 8, repondo o sangue, e essa paciente ela continuou perdendo sangue, continuou necessitando de reposição de hemoderivado e de fator, e aí a gente partiu para uma terceira tentativa de angiografia. Então, mais uma vez, a cateterização seletiva aí da região da mesentérica superior, as molinhas, o enchimento de toda a mucosa intestinal e realmente unidos não aparecendo. Em fase de perfusão, você vê a perfusão de todo o intestino. Eu até fiquei com uma dúvida aqui nesse ponto de um outro possível foco de sangramento. Isso é muito raro acontecer, mas pode acontecer. Depois eu fiz um outro, mais para frente tem uma aquisição que vai mostrar. Aqui é a fase de perfusão que não mostra retenção, é uma fase de perfusão normal para todo o intestino. Outra incidência também mostrando. Aí eu fiz uma cateterização super seletiva daquele ramo de novo. Aí a infusão de contraste, aquela imagem aqui me deixou a dúvida de novo. Aí eu fiz a cateterização seletiva desse lado, uma mucosa intestinal normal, sem ponto de sangramento. Você vê que a gente chega com o microcatéter bem na parede do vaso, injeta contraste. A técnica do exame tem que ser assim para afastar sangramento capilar. E aqui a gente passou pelo microcatéter, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente está com o microcatéter, essa é uma imagem feita já com o microcatéter posicionado. A gente passou as molinhas com ele e a gente está com ele dentro do foco de sangramento para ver se a angiodisplasia continuava sangrando. A gente não identificou sangramento e aí nesse momento eu liguei para o Tomás e falei assim, bom Tomás, eu estou aqui, estou com o catéter aqui e não tem sangramento, eu acho que essa paciente ela merece uma abordagem cirúrgica. Aí a gente discutiu e na hora a gente resolveu tentar marcar essa região para ele. E uma das coisas que é proposta na literatura é a injeção de azul de metileno para marcar essa imagem, essa região. Só que esse azul de metileno, na verdade, ele tem que ser injetado intraoperatoriamente. E nosso deslize foi esse. A gente acabou injetando um pouco antes de ir para a cirurgia, acabou demorando um pouquinho até fazer o procedimento anestésico, etc., ir para o centro cirúrgico. E a hora que eles chegaram lá na alça, o azul de metileno já tinha sido metabolizado e acabou se perdendo o ponto de marcação. Agora eu vou deixar o Tomás falar com vocês aqui.